Graça e paz, amados irmãos e irmãs. Estamos chegando ao 10º dia da campanha de orações Fé. Ver é crer ou crer é ver? Estas são perguntas sobre fé. Esta campanha oferece um estudo profundo sobre a fé, das histórias do Antigo Testamento, de pessoas reais que demonstraram fé corajosa em situações impossíveis, até os ensinamentos de Jesus sobre o assunto. Através da leitura, você será encorajado a aprofundar seu relacionamento com Deus e para se tornar um seguidor de Jesus mais fiel. Hoje, neste 10º dia da campanha de orações Fé, iremos meditar nos livros de Filipenses, 1 de Tessalonicenses, 1 de Timóteo. E começamos assim. Iremos meditar no livro de Filipenses 3, versículos de 7 a 11. E a palavra do Senhor diz: Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considerado tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Uau! Meditando nos versículos de 7 a 11, se em algum momento Paulo teria se orgulhado da sua religiosidade anterior, este verdadeiramente não era o caso agora. Após o encontro com Jesus no caminho de Damasco, sua perspectiva havia mudado completamente. O que antes era lucro, agora pouco vale. No versículo 8, considero tudo como perda. Considero, do grego egeomai, guiar, liderar, considerar, pensar. Denota aqui uma nova mentalidade, uma nova forma de pensar após sua conversão. Os valores são outros e o motivo é Jesus Cristo. Paulo está disposto a abrir mão de qualquer coisa a fim de ganhar a Cristo. Ganhar é formado pela mesma palavra que lucro. No versículo 9, a salvação e a justificação estão em Cristo Jesus mediante a fé, não pelo cumprimento da lei. Este é o evangelho que precisa ser pregado a todas as nações. Facilmente levamos a nossa cultura e a nossa tradição a outros povos, dando a entender que são básicos para a salvação ou essenciais para a vida cristã. É importante ver o contraste entre a justiça própria do ser humano e a justiça de Deus. A primeira se baseia em obras segundo a lei, a segunda na graça divina, obtida pela fé em Cristo Jesus. Eu encerro agora a meditação entre os versículos de 7 a 11, meditando, encerrando em 10 e 11. Mais uma vez, Paulo se identifica com o sofrimento e a morte de Cristo, para também ter participação na ressurreição. Amém. Iremos meditar na 1 de Tessalonicenses 5, versículos de 8 a 11. E a palavra do Senhor diz: Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos
da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Meditando nos versículos, chama a atenção aqui para a questão da sobriedade, na latim, nephol. Tanto é utilizada para não estar embriagado, como para permanecer equilibrado. Devemos usar estas palavras para nos edificar mutuamente, ou seja, fortalecer, confirmar e encorajar o outro sempre. Meditando agora em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. O fim do mandamento de Cristo, meditando neste versículo, o mesmo de Paulo a Timóteo, é a caridade, ou seja, o amor procedente de Deus no coração, na consciência e na fé sincera, no seio da igreja. Continuando ainda em 1 Timóteo, capítulo 1, versículos de 18 a 19. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fostes objeto. Combate, firmado nelas, o bom combate, mantendo fé e boa consciência, por quanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Repetindo, este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fostes objeto, combate firmados nelas, o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Meditando, combate firmado nelas, o bom combate. Paulo compara a caminhada da vida cristã a uma guerra. Exorta Timóteo a lutar pela fé e combater a heresias, para que Timóteo e a igreja em Éfeso cumprisse a sua missão no mundo. Era necessário que o evangelho se manifestasse puro. Aleluia. Mais ainda, entrando no detalhe mais ainda, ao que parece ao início do ministério de Timóteo, foram feitas profecias sobre o seu futuro papel na igreja. Paulo encoraja a que combata o bom combate. O ministério cristão é uma incessante guerra espiritual contra os inimigos de Deus. No versículo 19, conservando a fé. O artigo definido aqui deixa claro, trata-se da fé que uma vez foi dada. Permanecer fiel à palavra é o seu significado hoje. Boa consciência. Paulo fala de consciência 6 vezes nas epístolas pastorais. Muita gente parece que precisa usar de um amplificador para poder ouvir a sua voz baixinha. A consciência só se mostra clara quando a pessoa cai em si mesma e confessa seus pecados. 1 Coríntios 11, versículos de 30 a 32 e 1 de Jó 1 a 9. Se a consciência for mantida, cauterizada,
Até um ministro ou um evangelista é capaz de cometer terríveis pecados. A consciência de Davi não estava limpa. Seu pecado estava sempre diante dele. Salmos 51, versículo 3. Até que ele o confessou. Naufrágio. Muitos naufrágios espirituais começam com pequenos pecados não confessados. E encerro este 10º dia da campanha de orações fé em 1 de Timóteo 6, versículos de 11 a 12. A palavra diz: Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a consciência, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Glórias a Deus. Aleluia. Timóteo foi chamado como um soldado de Cristo para militar pelas causas do Evangelho. Seu chamado não foi necessariamente para uma região, mas para uma tarefa, a de anunciar Cristo e fazer discípulos. Meditando nos últimos versículos desta campanha, Paulo, versículo 11, Paulo faz uma séria advertência contra o materialismo. Foge é uma ordem firme. Segue é a determinação para perseguir ou ir atrás de algo ou alguém. A justiça, a piedade e a fé são qualidades de caráter. A caridade, a paciência e a mansidão são frutos da vida controlada pelo Espírito. Gálatas 5, versículo 22. Homens e mulheres de Deus devem, contudo, o seu ser, seguir a piedade, não objetivos puramente materiais. No versículo 12, toma posse da vida eterna. Aleluia. A vida eterna é vista como um dom gratuito. Jó 3,16, Efésios 2, versículo de 8 a 10. Uma experiência presente. Jó 10:10. Uma recompensa. Marcos 10, 29 e 30 e Lucas 18, 29 e 30. Aqui Paulo não está falando da salvação de Timóteo, mas sim de seus frutos espirituais nesta vida e nas suas recompensas na vida dura. Boa confissão é o entendimento de Timóteo ao chamado e ministério. Paulo o encoraja a continuar seu ministério de pregação da palavra de Deus. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém, amém e amém. Graças a Deus, 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 graças a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, diante de Ti, meu Pai, estamos aqui presentes, comunhando, orando, perseverando na fé. Temos aprendido nesses últimos dias da campanha, nesses últimos dias, meu Pai, que a fé ela tem que ser combatida, o bom combate. Devemos nos preparar para enfrentar os inimigos de Deus, que é o Senhor, nosso Pai. Meu Pai, meu eterno Pai, estou aqui diante das situações adversas desse mundo, esse mundo corrupto, meu Pai. Eu tenho um testemunho hoje para falar. Quando eu saí do meu emprego, meu Pai, em 2014, que ali era um início, era um final para o mundo, um início para a sua obra. Eu saí com algumas mágoas, alguns ressentimentos. E hoje, no dia de hoje, dia 16 de junho de 2017, através de um sonho que o Senhor me revelaste, Pai. Através de um sonho que o Senhor me revelaste. E assim eu fiz. Hoje eu liguei, pedi desculpa e foi um sentimento que eu senti a sua presença diante daquela palavra. Para enfrentarmos as grandes batalhas da vida, devemos estar sim, hoje falamos, puro.
devemos estar puros. Sabemos que temos muito a aprender, muitos a melhorar, muitos a aperfeiçoar, mas começando hoje o primeiro passo, você que está aí ouvindo, faça a mesma atitude, tenha a mesma atitude, peça perdão. E eu falei, foi muito claro, eu não me lembro se eu cometi algum pecado, mas Deus pediu que eu viesse a te pedir perdão. E assim eu fiz. E assim eu fiz. Em nome do seu Filho Jesus, meu Pai, eu peço bênçãos para o seu povo, que o Senhor capacite cada vez mais o seu rebanho, que o Senhor blinde cada vez mais de tanta armadura forjada do inimigo, que nos blinde espiritualmente, dando força, energia, garra, sabedoria, saúde e entendimento. Aleluia, aleluia. E eu encerro, você que está ouvindo agora esta oração, põe a mão na sua dor, põe a mão na sua ferida e diga: pelo bom combate da fé, estou sendo curado, estou sendo sarado.